Salve Íntia de Inter, chegando com os destaques desta quarta-feira. O Natal tá chegando já no final de semana e o Inter corre contra o tempo para trazer presentes com o Papai Noel Vermelho. O primeiro deles já chegou, já era mais sabido e a gente aguardava ansioso e agora não tem mais mistério. Eduardo Cudê tá renovado. Fechou um vínculo até o final de 2024 com toda a sua comissão, inclusive o Lúcio Gonzalez, que era dúvida. O Lúcio poderia alçar voos individuais e tentar a carreira de técnico, assim como ocorreu com o Martin Anselmi, que era auxiliar do Miguel Ángel Ramírez, depois se tornou técnico já no Independente Del Valle, assumindo, vamos dizer assim, o manto do Miguel Ángel, e agora ele se transfere até para o Cruz Azul do México, técnico campeão de Sul-Americano, o Anselmi. O Lúcio vai ficar como auxiliar, assistente do Eduardo Cudê. A bagatela de 1 milhão é o valor mensal, mas não é o salário do Cudê. Isso paga toda a equipe do Eduardo Cudê, que conta com mais de 5 pessoas para o trabalho. Eu conversei com pessoas ligadas ao departamento de futebol para questionar a informação prévia que rondava os bastidores, dizendo que o vínculo seria de 2 anos. E aí a timeline, colorada começou a indagar, mas e aí, não seria de 2 anos? Por que até o final da temporada? A informação que me veio foi: quem falou que seria por mais de 2 anos não estava nas mesas de negociação. Ou seja, nunca se cotou o Eduardo Cudê acima do contrato de 1 ano. O Inter então trabalhava com esta ideia. O Alexandre Ernest, do Vozes do Gigante, confirmou que o Cudê teve proposta de outras equipes e rechaçou pelo menos 2. Uma delas de seleção sul-americana, a seleção chilena. Bom, agora sobre os jogadores. O torcedor está na expectativa, é óbvio que logo seja anunciado um grande reforço. O Inter só tem trabalhado com nomes de alta performance e tem 3 que começam a ficar mais próximos do Beira-Rio. O Bruno Rodrigues, aquele que esteve na pauta, já fechou com o Palmeiras, está fora. O Gustavo Scarpa, que começou a levantar leilão, mas quer ficar na Europa, esse também está distante. Não está eliminado, mas está distante. Porém, Gabriel Veron do Porto ficou mais próximo de um acerto por empréstimo. O outro nome que pode chegar ao Beira-Rio, e pode ser novidade ainda nesta semana, é o experiente veterano atacante da Argentina e que joga na Alemanha, o Lucas Alario. O argentino, ele é representado pelo Pedro Aldeva, que traz com bons olhos uma expectativa de negociação. Ele confirma que conversas estão rolando. O atacante gostou da ideia de jogar a Sul-Americana pelo Inter. Faria uma dupla de ataque titular, por exemplo, com o Ener Valencia, seria o 9 para o Ener cair jogando para o lado. Um outro nome que começa a amadurecer e deve ser o primeiro reforço anunciado, antes mesmo do Alario, antes mesmo do Gabriel Veron, é o Jean Lucas. O garoto, não tão garoto, já tem 25 anos, mas ainda uma boa idade, O Inter que está rejuvenescendo o seu time, porque tem 21 anos o Veron, o Robert Renan está na pauta, é outro garoto, o próprio Jean Lucas, ainda que o Alario tenha 31 anos. Bom, o Jean Lucas está mais perto. O Santos não vai ficar com o jogador para atuar na Série B, o salário dele custa mais de 800 mil reais. Aí você vai dizer, não, mas é um salário alto até para o Inter. É verdade, mas é um reforço que vem, bem dizer, de Europa. Ele passou meia temporada no Santos e essa janela é quase que europeia para o Inter, é um reforço de futebol francês. Jogador que joga na função de segunda volância, é um jogador corpulento, mas não tão combativo como aqueles 5 mais pegador, tipo Johnny, tipo outros nomes mais de combate, mas ele pode fazer a linha com o Arangues sendo mais ficador e ele fazendo a função então de condutor de bola. Ele tem muita qualidade no passe. O Jean Lucas, ele custou 6 milhões ao Santos, que já pagou 50% do seu passe lá para o Mônaco. Esse valor de 3 milhões em aberto, 2 milhões e meio, eles podem daqui um pouco mais ser reorganizado até com o próprio Inter e isso ajudar para que o Inter traga ele até em definitivo ali na frente, se for o caso. Mas o Inter vai ter que arcar com todo o salário mensal do jogador, porque o Santos não vai fazer. O que deve facilitar o procedimento de celeridade nessa contratação é o Marcelo Teixeira, presidente do Santos, que foi eleito recentemente e que assumiu agora. Só no dia de hoje ele está assumindo o cargo e a partir disso ele deve encaminhar os jogadores que não ficam na Vila Belmiro, como o goleiro, João Paulo, o Dodi, o Soteldo, o Felipe Jonathan, o Marcos Leonardo e o próprio Jean Lucas, entre outros que vão debandar lá do Peixe. E por fim, o Jean Lucas, ele vem para o Inter como um reforço de titularidade, assim como o Alario seria, e assim como o próprio nome que a gente trabalhou ali do Gabriel Veron, talvez até para grupo. Iago seria um quarto nome. O Inter também aparentemente tem negociações com o lateral esquerdo formado no Beira-Rio, está no Augsburg da Alemanha e não quer permanecer depois de 4 temporadas.
É a fotografia do Inter se formando. O primeiro nome deve confirmar. Volante do Peixe, Jean Lucas. Deve ser a primeira cara nova do Beira-Rio em 2024. Deixa o like no vídeo, se inscreva no canal e tchau!